O que você faria se seus próprios filhos, aqueles que você criou sozinha com o suor do seu rosto, lhe virassem as costas e a expulsassem de casa aos 47 anos, grávida e sem nada? Essa não é uma história de ficção. É um pesadelo real ocorrido na fria Minas Gerais de 1894, onde a honra social valia mais que o sangue. Dona Elvira, uma mulher que dedicou 3 décadas de vida à família, viu seu mundo desmoronar por causa de um segredo e de um novo fôlego de vida em seu ventre. Ela estava prestes a cair no fundo do poço, mas o destino a esperava em um casebre amaldiçoado que todos temiam. E antes que continuemos, se inscreva no canal e deixe seu like. O desfecho desta história de redenção vai te chocar. O frio da noite apertava como um sudário. O ano era 1894, mas no sertão de Minas, a República e a abolição eram apenas murmúrios distantes que não alteravam a tirania do coronelismo nem a rigidez moral. Em São Miguel do Cerrado, a vida era medida pela decência e pelo trabalho duro, sob o sol implacável, e a honra de uma mulher era a moeda mais valiosa, fácil de perder e quase impossível de reaver. A vila estava esquecida, composta por casas de taipa e barro, onde o cheiro de terra molhada e fumaça de lenha pairava sempre, misturando-se com o peso da vida. Dona Elvira Dias, aos 47 anos, conhecia cada ruga daquela existência. Elas eram espelhadas em seu próprio rosto, marcado não pelo tempo, mas pela incansável labuta de 30 anos. Seus ombros, curvados pelo peso de pilhas de roupa lavada no rio, eram um testemunho silencioso de sua devoção, uma vida de viúva vivida em total decoro e sacrifício pelos seus 5 filhos. Ela era uma força da natureza, com mãos grossas e calejadas que conheciam a aspereza do sabão de cinza e a frieza do rio claro. Mas naquele inverno, o tecido apertado de sua moralidade se rompeu. Sob o último chale de lã, ela carregava uma barriga proeminente de 6 meses, o fruto de um amor fugaz e proibido, com um tropeiro que havia sumido como névoa no orvalho da manhã. Aquele novo fôlego era para a sociedade da época uma mancha indelével que ameaçava afundar a reputação da família inteira. A vergonha era um veneno lento que não afetava apenas Elvira. Ela começou a envenenar a vida de seus filhos adultos, que temiam o julgamento impiedoso de vizinhos e do padre Albino. A notícia se espalhou como fogo seco, e os olhares dos moradores eram facas afiadas que perfuravam a porta da casa, o último refúgio de Elvira. O pavor de perder o pouco prestígio que tinham fez com que seus próprios rebentos, criados com tanto sacrifício, se tornassem seus algozes mais cruéis. A lei da aldeia, ditada pelo medo, era mais poderosa do que a lei do sangue. O confronto decisivo aconteceu numa tarde em que o sol estava tímido, mas a tensão na cozinha era palpável, pesada como pedra de moinho. Cipriano, o primogênito, um homem de 28 anos com a dureza do pai, parou diante dela e seu rosto contraído de desprezo valia mais que 1000 acusações. A senhora nos envergonhou. Depois de anos de decência, resolveu se comportar como uma qualquer na velhice. Ele proferiu, a voz baixa e cortante, cheia de uma autoridade que ele nunca havia tido. O som de sua voz era mais frio que a pedra rachada da soleira. Elvira sentiu o coração de seu corpo e o coração em seu ventre congelarem com a crueldade inesperada. Ela tentou argumentar, implorar por misericórdia, mas as palavras eram apenas gemidos engasgados que morriam em sua garganta seca. Suas filhas, Josefina e Luzia, olhavam para o chão de terra batida, incapazes de encarar a mãe, mas o silêncio delas era um consentimento. A honra da família era uma instituição que não tolerava exceções. E a mácula de Elvira era grande demais para ser escondida sob o teto daquela casa, o mesmo teto que ela o havia ajudado a construir com seus braços.
Cipriano foi inflexível, a personificação da lei moral da vila. Ele bateu a mão na mesa de madeira rústica, fazendo o prato de feijão tremer. A senhora sai até o final da semana. Eu não vou mais sustentar essa vergonha debaixo do meu teto. Ponto final. O ultimato não permitia negociação, e a recusa em dar-lhe 1 centavo para sobreviver selou seu destino. Aquele não era mais seu lar, mas uma prisão de julgamento. Naquela noite, Elvira embalou o pouco que lhe restava. Sua dignidade esmagada, uma pequena muda de roupa e exatamente 12 réis no bolso, o valor de um pão e um pouco de café. A porta se fechou às suas costas com um ruído seco, um som que ecoou o abandono de seus filhos e a rejeição de sua vida inteira. O ar gelado do inverno mineiro a chicoteou no rosto, trazendo consigo o cheiro forte de esterco e a umidade do sereno. Durante 3 dias longos e excruciantes, ela não dormiu em casa, mas sob a ponte de madeira que cruzava o Rio Claro, o mesmo rio onde ela havia lavado a roupa de toda a vila por 30 anos. A umidade subia do leito do rio e penetrava em seus ossos, fazendo com que sua barriga doesse de frio e medo. Ela observava o brilho trêmulo das estrelas e se perguntava como a vida podia ser tão cruel, como a esperança de um novo amor a tinha levado a essa desgraça. Ainda assim, o instinto de proteger o pequeno ser em seu ventre era mais forte que o frio e a fome. Ela sabia que precisava de um teto, de um abrigo, por mais humilde que fosse. Em sua busca desesperada, seus ouvidos captaram o rumor de um barraco de taipa, afastado da vila, na beira da mata, que todos diziam ser mal-assombrado ou amaldiçoado. Ninguém ousava chegar perto. O casebre, prestes a desmoronar, estava à venda por 100 réis. Elvira teve que vender o seu último bem de valor, o xale de domingo que o falecido marido lhe dera, e o vestido que guardava para ocasiões especiais, para conseguir 88 réis que faltavam. Ela trocou a dignidade de suas memórias por um abrigo que cheirava a mofo e desgraça, um refúgio que, no entanto, representava a última chance de recomeço. Ela se arrastou até lá, sentindo a terra úmida ceder sob seus pés, mas, ao passar pela porta quebrada, ela não sabia que a verdadeira maldição não estava nas paredes, e sim naqueles que a abandonaram, e que o destino tinha reservado o seu alívio mais improvável bem ali, sob a poeira e o esquecimento. Ela estava sozinha, em um lugar que a vila inteira condenava. Mas mal sabia Elvira que o medo dos outros seria o seu único caminho para a redenção. O cheiro dentro da palhoça abandonada era uma mistura sufocante de terra úmida, mofo e abandono, um odor rançoso que entrava pelas narinas de Elvira e arranhava sua garganta. Ela estava ali, no meio do nada, com apenas a lua cheia espiando pelas frestas largas da taipa rachada, sentindo o assoalho de barro ceder sob o peso de seu corpo e de sua dor. Ela havia trocado a humilhação pública por este refúgio amaldiçoado, um lugar tão rejeitado quanto ela, e agora o desespero atingia seu ápice. Não havia água, não havia fogão, apenas a promessa vazia de um teto que mal se sustentava, e a escuridão era tão densa que parecia mastigar qualquer vestígio de esperança que lhe restava. O silêncio era interrompido apenas pelo ranger ocasional de vigas apodrecidas e pelo vento gélido que assobiava pelas aberturas das paredes, uma canção fantasmagórica que justificava o medo dos moradores da vila. Elvira não se importava com fantasmas. Ela havia enfrentado demônios muito piores na forma de seus próprios filhos. Ela caiu de joelhos na terra fria, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado, lágrimas de humilhação e medo pelo futuro do seu bebê. O pequeno volume em sua barriga se mexeu, um lembrete silencioso da vida que ela estava lutando para preservar. "Meu Deus, o que eu vou fazer agora?" sussurrou ela, a voz fraca e rouca. A barraca tinha custado tudo, e ela não tinha mais forças para recomeçar. Ela precisava cavar o chão para tentar ajeitar uma cama improvisada, um último ato de resistência contra a total miséria. Suas mãos calejadas, acostumadas a esfregar tecidos ásperos,
Começaram a raspar a terra dura e compactada no canto mais seco da cabana, tentando formar uma pequena elevação que servisse de colchão. O esforço físico era esmagador, mas a necessidade era ainda maior. No entanto, o som do metal contra a terra, um claque oco e seco, interrompeu seu trabalho. Não era o som de uma pedra comum, mas algo mais denso, algo que não pertencia àquele solo. A fadiga desapareceu, substituída por uma curiosidade febril. Com um impulso de energia recém-descoberta, Elvira cavou mais fundo, usando as unhas quebradas e a borda de uma tábua solta, até desenterrar um objeto estranho e quadrado. Era uma pequena caixa de madeira escura e pesada, sem fechadura aparente, que parecia ter sido enterrada ali há décadas, escondida sob a base da parede. Seu coração começou a palpitar aceleradamente contra suas costelas e o sangue quente subiu ao seu rosto. A curiosidade se transformou em um medo supersticioso, pois a lenda do barraco amaldiçoado ressurgiu em sua mente. Ela tremeu, não mais de frio, mas pela eletricidade da descoberta. O que estaria ali? Talvez os restos mortais de algum desafortunado ou algum objeto de magia negra, como a vila sussurrava. O silêncio da noite parecia se fechar em torno dela, esperando a revelação. Reunindo toda a coragem que lhe restava, ela usou a força combinada de seus braços e das mãos rudes para forçar a tampa carcomida. A madeira velha estalou com um gemido, e a tampa cedeu, revelando um brilho quente no interior da caixa, um brilho que não era da lua. O cheiro de mofo foi substituído por um odor suave de metal antigo, e os olhos de Elvira se arregalaram no escuro. Ela levou o objeto mais próximo à fresta de luz, e o brilho intenso confirmou o impensável. A caixa estava abarrotada de moedas de ouro antigas, reluzentes e pesadas. Não eram apenas réis, mas moedas de um tempo mais antigo, um tesouro que um tropeiro rico ou um fugitivo desesperado deve ter escondido antes de ser pego ou esquecido. Elvira não conseguia acreditar. Era uma fortuna que superava em muito a soma de todos os seus anos de lavagem de roupa. Em um instante, o desespero e a humilhação se transformaram em uma onda vertiginosa de choque e alívio. O barraco que era sua maldição se tornou sua salvação mais improvável, e ela entendeu que o ouro era apenas o catalisador. A primeira coisa que ela fez foi sair da palhoça e correr para o poço da vila, enchendo seu balde e esfregando a terra e o medo de suas mãos. Depois, com a discrição de quem guarda um segredo de vida ou morte, ela viajou sob o manto da noite para uma cidade distante, vendendo apenas algumas moedas para um negociante que não faria perguntas. O dinheiro real não era apenas seu sustento, era seu poder e seu escudo contra o mundo cruel que a havia rejeitado. Com a prata obtida, ela retornou ao casebre e começou a trabalhar com uma determinação renovada. Ela pagou um velho carpinteiro da periferia, que não fazia perguntas e aceitava pagamentos discretos para reforçar a taipa, consertar o teto e instalar uma porta nova e sólida. Em poucas semanas, o barraco amaldiçoado se transformou em uma casa pequena, simples, mas digna, um pequeno farol de estabilidade em seu exílio. Ela tinha um teto, um colchão de palha limpo e, pela primeira vez em muito tempo, esperança. Mas o instinto de mãe de Elvira, o mesmo que a impulsionou a sobreviver, logo a fez notar que ela não era a única alma perdida por ali. O frio persistia e, em uma manhã, ao arrumar um canto escuro no fundo da nova casa, ela encontrou algo vivo e encolhido. Era uma jovem mulher esquelética e doente, chamada Rosa, que havia se escondido ali, fugindo de uma situação pior que a dela. E Rosa, para o espanto de Elvira, também carregava uma barriga de 6 meses, a mesma marca de condenação. Rosa estava desnutrida, quase inanimada, e Elvira, lembrando-se da sua própria agonia e do veneno dos filhos, não hesitou. O ouro deu-lhe o poder de agir com a compaixão que lhe havia sido negada.
Ela usou o dinheiro para comprar comida e remédios, cuidando da estranha como se fosse sua própria filha, e a casa, antes um lugar de maldição, começou a vibrar com a energia de duas vidas em espera. Ela havia encontrado em uma estranha a solidariedade que o sangue lhe havia negado, e o tesouro escondido se revelou como um tesouro moral. O barraco agora abrigava 2 futuros, 2 barrigas e um segredo de ouro. Elvira estava prestes a descobrir que, ao resgatar Rosa, ela estava, na verdade, resgatando a si mesma e construindo a família que o destino lhe havia roubado. O vapor da água quente enchia a casa de taipa reformada com o aroma penetrante de camomila e hortelã, um cheiro que Rosa, magra e pálida, não sentia há muitos meses. Ela se aninhou sob a colcha de retalhos que Elvira havia comprado, sentindo o calor do fogo que crepitava no fogão de barro, uma sensação de segurança que o mundo exterior tinha lhe negado brutalmente. O chão de terra batida havia sido substituído por tábuas simples, e as frestas nas paredes estavam vedadas, transformando o refúgio mal-assombrado em um ninho de cuidado e solidariedade feminina. Elvira, por sua vez, estava mais radiante do que em qualquer época de sua juventude, impulsionada por um propósito que o trabalho de lavadeira nunca havia lhe dado. Ela se movia pela casa com a agilidade de quem tem um segredo e um compromisso moral a cumprir, e seus olhos, antes cheios de desesperança e lágrimas, agora brilhavam com uma luz resoluta. O ouro, cuidadosamente escondido sob o assoalho novo, era um fardo. Sim, mas também uma bênção, o instrumento que lhe permitia exercer a única justiça que importava, a bondade. Aquele pequeno tesouro se tornou o catalisador de uma revolução silenciosa, uma forma de Elvira reescrever as regras morais que a sociedade havia imposto. Ela usava os recursos com a parcimônia e a inteligência de uma mulher que aprendeu o verdadeiro valor de cada centavo, vendendo moedas de ouro de forma gradual, em cidades distantes, disfarçada e com a cautela de uma fugitiva. O medo de ser descoberta era constante, um arrepio gélido na espinha, mas o medo de falhar com Rosa e seu bebê era ainda maior. Rosa, alimentada com caldo de galinha e pão fresco, recuperava a saúde lentamente e a curva de sua barriga crescia em paralelo com a barriga de Elvira, um espelho de seu destino compartilhado. Elas eram 2 almas condenadas, mas que encontraram uma na outra a única família verdadeira que jamais teriam conhecido, uma irmandade forjada na dor e selada pela esperança de vida nova. O silêncio na cabana já não era assustador, era preenchido por sussurros de encorajamento e o som rítmico de Elvira cozinhando. A noite do parto de Rosa chegou com uma chuva torrencial que chicoteava as paredes da casa, criando um cenário dramático e de isolamento total. O primeiro grito de dor de Rosa rasgou a quietude da noite, um som cru que encheu Elvira de terror, mas que a impulsionou a agir. Ela acendeu todas as lamparinas disponíveis e ferveu água, transformando-se de cuidadora em parteira, suas mãos calejadas agora suaves e firmes, guiadas por um instinto ancestral. O trabalho de parto foi longo e agonizante, uma batalha entre a vida e a morte na escuridão do sertão. Elvira lutou ao lado de Rosa, limpando seu suor, sussurrando orações e palavras de coragem, lembrando-se das dores de seus próprios partos, há décadas. O ar estava denso com o cheiro de suor e sangue, mas o foco de Elvira não vacilou. Seus olhos observavam a vida que se debatia para nascer. Finalmente, em um momento de luz fraca e esforço supremo, um choro agudo e potente cortou o trovão da chuva. O som daquele primeiro choro de bebê, forte e vitorioso, foi um alívio tão grande que a tensão de Elvira se desfez em lágrimas. Rosa estava exausta, mas segura, e o bebê, uma menina pequena, mas saudável, estava envolto em um cobertor limpo. O ato de dar um nome à criança foi solene. Rosa olhou para a menina e depois para Elvira, sua salvadora, com gratidão que as palavras não podiam expressar. Vamos chamá-la de Esperança,
disse Rosa, a voz fraca, mas carregada de significado. Aquele nome encapsulava a redenção daquele casebre e a promessa de um futuro que elas ousavam construir juntas. A presença de esperança mudou o ritmo da casa. O cheiro de talco e leite materno substituiu o aroma de terra úmida, e o som constante do choro e dos pequenos balbucios se tornou a nova melodia da vida. Elvira e Rosa se tornaram uma família improvável, duas mães unidas não pelo sangue, mas pela escolha, cuidando de duas vidas novas que cresciam em seus ventres e braços. A alegria, no entanto, não podia apagar a memória da dor. Certa manhã, Elvira se viu costurando um casaco de lã, preparando o enxoval para o seu próprio bebê, quando ouviu um ruído incomum vindo da mata. Não era o vento, nem o gemido dos troncos. Era um som de arrastar, uma tosse seca e rouca, um som que falava de miséria e de necessidade humana. Cautelosamente, Elvira se aproximou da cerca improvisada, seu coração acelerado com a intuição de que a casa voltaria a cumprir seu papel de refúgio. Lá, encolhido sob a sombra de um arbusto espinhoso, estava um homem velho, com a barba grisalha e a pele marcada, vestindo trapos e parecendo mal conseguir respirar. Ele era Firmino, um ex-lavrador da região, idoso e rejeitado por sua própria família por ser considerado uma boca inútil para alimentar. Firmino, com os olhos fundos de desespero e fome, implorou por um gole de água. Elvira não hesitou. A lição de sua própria dor era muito recente para que ela lhe negasse ajuda. O ouro a havia libertado para o bem, e ela não podia ignorar o sofrimento alheio. Ela o acolheu, oferecendo-lhe um banho, comida quente e a promessa de um abrigo temporário. Com a chegada de Firmino, o propósito do casebre se expandiu. De refúgio de duas mulheres grávidas, transformou-se em um farol de acolhimento para todos aqueles que a cruel sociedade mineira havia descartado. Elvira, a viúva rejeitada, agora liderava uma pequena comunidade de párias, usando a fortuna inesperada para alimentar os famintos e cuidar dos doentes. O tesouro, que poderia ter garantido seu luxo pessoal, era agora uma ferramenta de redenção coletiva, e a sua verdadeira riqueza não estava nas moedas, mas na capacidade de perdoar o mundo através da compaixão. A semente da bondade estava plantada, e a cada vida que Elvira acolhia, a maldição da cabana parecia se dissipar um pouco mais. Mas a ameaça de que seu segredo de ouro e sua nova família fossem descobertos pairava no ar como uma nuvem escura. O outono em Minas Gerais trazia consigo um ar mais seco, mas a pequena casa de Elvira, antes um símbolo de abandono, irradiava agora um calor humano que desafiava o clima. Rosa, agora recuperada e com a pequena esperança saudável e risonha, auxiliava Elvira nos afazeres da casa, e a presença de Firmino, apesar de frágil, acrescentava uma sensação de família. O velho, embora inicialmente silencioso e cheio de vergonha, encontrou nas mãos gentis de Elvira e no choro suave do bebê uma nova razão para viver. Ele ajudava nas tarefas leves, como rachar lenha e buscar água no poço, pequenos atos de gratidão que cimentavam o laço entre eles. Elvira, enquanto isso, preparava-se para a chegada de seu próprio filho, e a proximidade do nascimento trazia consigo uma mistura complexa de alegria e receio. A alegria de ter o bebê era pura. O receio vinha do segredo que ela carregava sob o assoalho, o peso do ouro. Ela havia esgotado a primeira remessa de moedas vendidas e sabia que precisaria fazer outra viagem perigosa para garantir o sustento da família crescente. A necessidade de ir à cidade, ainda mais grávida, tornava a tarefa mais arriscada, aumentando a chance de ser reconhecida ou de levantar suspeitas sobre a origem de sua nova riqueza. Certo dia, a rotina da casa foi quebrada pela chegada inesperada de mais um pária. Era Sebastião, um jovem rapaz da vila vizinha que havia ficado doente com febre alta e fora abandonado por sua família, que temia o contágio e a despesa médica.
Ele mal conseguia se arrastar até a porta, e Elvira, vendo a palidez da morte em seu rosto, não hesitou. Ela o acolheu, instalando-o em um pequeno cômodo anexo, e Rosa a ajudou a preparar compressas e chás de ervas para baixar a febre, aplicando todos os conhecimentos rudimentares de cura que possuíam. A casa de Elvira estava se transformando em um pequeno hospital de caridade, uma anomalia em São Miguel do Cerrado, onde a caridade era uma palavra vazia e a rejeição, uma regra social. O ouro debaixo da taipa permitia que ela comprasse quinino e outros remédios caros na cidade, garantindo que Sebastião tivesse uma chance real de sobreviver à doença que havia ceifado tantas vidas na região. As pessoas da vila, apesar de evitarem o casebre amaldiçoado, começaram a sussurrar sobre a milagrosa recuperação de Sebastião. Os sussurros, no entanto, eram venenosos. Eles não falavam de bondade, mas de bruxaria e de mistérios proibidos. Como a viúva rejeitada, que foi expulsa sem um centavo, de repente tinha dinheiro para comprar remédios e consertar o barraco? O padre Albino, sempre atento à moralidade da paróquia, ouviu as fofocas e começou a observar a casa de Elvira com crescente desconfiança, temendo que ela estivesse praticando algum tipo de feitiçaria com os rejeitados. O padre, impulsionado por sua preocupação com a moralidade e pela pressão dos filhos de Elvira, que temiam que a mãe tivesse encontrado ouro e não quisesse compartilhar, decidiu agir. Ele enviou a zeladora da igreja, uma mulher fofoqueira, para visitar o casebre sob o pretexto de oferecer ajuda espiritual, mas com o objetivo real de investigar a fonte da riqueza inesperada. Elvira, desconfiada, mas educada, a recebeu na sala principal da casa, que agora era limpa e cheirava a lavanda e manjericão. A zeladora vasculhou o ambiente com olhos de falcão, notando a dignidade da casa e a saúde de Rosa, que embalava esperança. Ela não encontrou indícios de rituais ou práticas demoníacas, mas a ausência de miséria era uma prova mais condenatória do que qualquer feitiçaria. Onde estava a pobreza que deveriam exibir os rejeitados? A zeladora voltou ao padre Albino com um relato ambíguo, mas que confirmava a prosperidade inesperada de Elvira. Ela tem dinheiro, padre, muito mais do que pode ter conseguido honestamente. A zeladora insistiu, envenenando a percepção do padre. O padre Albino, influenciado pelo medo da bruxaria e pela insistência dos filhos de Elvira, de que a mãe havia roubado as economias da família, decidiu que era hora de uma visita pastoral mais firme para salvar a alma daquela mulher e de seus agregados. A chegada do padre ao casebre foi um evento em si, uma figura de autoridade na beira da mata. Elvira o recebeu na porta, grávida e digna, e o convidou para entrar. O padre tentou intimidá-la, perguntando sobre a origem de sua repentina melhora de vida e sobre a moralidade de acolher estranhos e doentes. Elvira, porém, respondeu com a sabedoria adquirida na dor, usando o próprio evangelho contra ele. Padre, eu fui expulsa de minha casa sem um único pedaço de pão, grávida. Meus filhos me negaram a caridade que Deus ordena. Ela disse, a voz calma, mas firme. Eu encontrei aqui, onde o Senhor e a vila temiam, o abrigo que a comunidade me negou. Se há prosperidade, ela é a bênção de Deus, que não me desamparou. O Senhor e meus filhos deveriam se envergonhar da falta de caridade. O padre se sentiu encurralado, incapaz de argumentar contra a força de sua moralidade inabalável e contra a evidência do bebê em seu ventre. Ele percebeu que a dignidade de Elvira era mais poderosa do que sua autoridade, e a caridade que ela praticava era mais pura do que a dele. Ele se retirou envergonhado, mas com o medo e a suspeita ainda presentes. Os filhos de Elvira, no entanto, não desistiram. Motivados pela ganância e pela humilhação de ver a mãe prosperar sem eles, eles se reuniram. Cipriano, José e Luzia, os três mais velhos, planejaram ir à casa
e exigir uma parte da suposta herança roubada, que, em suas mentes, era a única explicação para o sucesso da mãe. Eles só esperavam a oportunidade perfeita para invadir o casebre. Essa oportunidade chegou quando Elvira, já nos últimos dias de sua gravidez, precisou ir à cidade distante para vender o restante das moedas de ouro para garantir o futuro da família. Ela partiu na calada da noite, deixando Rosa e Firmino, o velho, como guardiões da casa e do segredo. Seus filhos, alertados pelos vizinhos sobre sua ausência, decidiram que era o momento de agir e recuperar o que consideravam ser deles. O casebre, que era o refúgio da esperança, estava agora vulnerável à inveja e à ganância. A verdadeira provação de Elvira, a luta para proteger a nova vida e a fortuna que a libertou, estava apenas começando. O vento frio da noite, que prometia geada, carregava o som pesado de passos apressados e dissimulados que subiam pela trilha de terra batida em direção ao casebre. Eram Cipriano, José e Luzia, os filhos mais velhos de Elvira, vestidos com a seriedade de quem está prestes a cumprir uma missão, mas com a palidez de quem está agindo sob a influência de um desejo vil. A ganância e a vergonha familiar, que eram faces da mesma moeda, impulsionavam o grupo para o local que, até meses atrás, eles consideravam amaldiçoado e indigno. Eles estavam convencidos de que a mãe havia roubado as economias da família, ou pior, que ela havia encontrado um tesouro que por direito lhes pertencia, e agora a queriam de volta. Cipriano, o líder da expedição, apertava a lanterna contra o peito, sua respiração ofegante, misturando-se à tensão da escuridão. Ela não pode ter feito isso sozinha, sibilava ele para os irmãos, o raciocínio nublado pela inveja. Uma velha de 47 anos, grávida, não conserta um barraco e compra remédios caros. Deve haver algo escondido, e vamos encontrá-lo. José, mais novo, seguia a contragosto, sentindo o peso da traição e o temor de serem pegos. Mas a promessa de dinheiro novo era uma sedução que ele não conseguia ignorar, o cheiro de riqueza ofuscando o odor da desonra. Lá dentro, Rosa, embalando a adormecida esperança, e Firmino, sentado perto da fogueira, ouviram o som se aproximando. O velho, apesar de sua fragilidade física, possuía uma agudeza que a vida lhe havia ensinado, e ele imediatamente reconheceu a cadência dura e arrogante dos passos de Cipriano. Eles sabiam que a ausência de Elvira era um convite para o perigo, e o medo se instalou nos olhos de Rosa como uma sombra fria. O barulho cessou abruptamente diante da porta de madeira reforçada, e um silêncio tenso pairou no ar. Então, a voz grave de Cipriano rasgou o silêncio, uma voz cheia de falsa autoridade e escárnio. "Abram esta porta! É o filho de Elvira. Sei que a velha não está, mas sei que ela deixou o que é nosso guardado aí. Saiam agora, e ninguém se machuca." O medo era palpável na garganta de Rosa, mas ela se agarrou à determinação de Elvira, ao legado de bondade que a casa representava. Firmino, com um movimento lento e calculado, se levantou do banquinho e se aproximou da porta, sua figura magra e curvada ganhando uma força inesperada, como um carvalho antigo que se recusa a cair. "Aqui não tem nada que lhe pertença, rapaz," ele respondeu, sua voz rouca de idoso, mas firme como a rocha. "A dona desta casa está viajando, e você não tem permissão para entrar. Volte para sua casa antes que a lei de Deus ou a lei do homem o alcance." A recusa, proferida por um mendigo que eles desprezavam, inflamou a fúria de Cipriano, que não podia tolerar a insolência de um pária. "O velho imundo acha que pode me dar ordens!" gritou ele, e o punho da lanterna se chocou violentamente contra o madeiramento novo da porta, o som seco e ameaçador ecoando pela mata. A violência do golpe fez Rosa tremer e Esperança despertar com um choro agudo, um som que, ironicamente, serviu para aumentar a fúria de Cipriano. José e Luzia ficaram parados, assustados com a brutalidade do irmão,
e a culpa começou a corroer a determinação de Luzia. Ela via, através das frestas da porta, o brilho fraco das luzes internas e ouvia o choro do bebê, e isso a lembrava da mãe rejeitada e de sua própria covardia. Mas Cipriano já havia cruzado a linha da violência. Ele colocou o ombro contra a porta, tentando arrombá-la, movido por uma raiva cega e pela imagem do ouro. Firmino agiu com a inteligência de quem não tem força, mas tem astúcia. Ele correu para o fogão, pegou um grande caldeirão de ferro que Elvira havia deixado com água quente e, com a força de sua desesperança, o levantou com dificuldade. Ele gritou para Rosa segurar a trava da porta e, com a mão trêmula, despejou a água escaldante através de uma fresta no alto da parede, mirando a cabeça de Cipriano. O grito do agressor foi um rugido de dor e surpresa, uma explosão de frustração e covardia. Cipriano cambaleou para trás, as mãos cobrindo o rosto queimado e molhado, a raiva se transformando em medo. José, vendo o irmão ferido e Luzia chorando de pavor, finalmente encontrou sua voz. Cipriano, isso é loucura! Vamos embora! Não podemos fazer isso! Ele implorou, agarrando o braço do irmão mais velho. O ataque havia falhado, não pela força, mas pela determinação moral dos ocupantes. Os filhos de Elvira fugiram pela escuridão da trilha, carregando Cipriano ferido e envergonhado, deixando para trás o casebre intacto e o terror na alma de Rosa e Firmino. Eles não encontraram o ouro, e a única coisa que levaram consigo foi a certeza de que a mãe não estava sozinha e que a casa, de fato, estava protegida por uma força misteriosa. Ao amanhecer, quando o céu estava lavado e a tensão havia diminuído, Rosa e Firmino começaram a consertar os danos, cobrindo com lama fresca a taipa rachada. Poucas horas depois, no meio da manhã, Elvira retornou, exausta pela viagem e pela preocupação, o ouro vendido e guardado com segurança. Ao ver a porta, com a madeira estilhaçada e as marcas de chutes, seu coração parou e a dor do parto parecia começar, mas, ao ver Rosa e Firmino a salvo, ela sentiu um alívio avassalador. Elvira tocou a madeira lascada da porta, a prova silenciosa da invasão de seus filhos e da defesa corajosa de seus novos protetores. Ela havia comprado o casebre por R$ 100, mas agora sabia que ele valia a pena, pois era defendido pela única coisa que o dinheiro não podia comprar, a lealdade. A volta de Elvira à casa não foi marcada por alívio, mas por uma nova e urgente determinação. Ao tocar a madeira lascada da porta, ela sentiu a agressão de seus filhos como uma ferida em sua própria pele, e a realização da ameaça se tornou palpável e fria como o ferro. Seus filhos não a odiavam apenas por sua desonra, eles a odiavam por sua prosperidade inesperada, e a ganância deles era um perigo mais imediato do que a condenação moral da vila. O segredo do ouro, que era sua salvação, era também a sua maior vulnerabilidade, e ela precisava de um plano que garantisse a segurança de todos antes que o bebê nascesse. Elvira, Rosa e Firmino se reuniram em torno do fogo, o ar denso de preocupação, enquanto Elvira lhes contava sobre a venda bem-sucedida das últimas moedas e o dinheiro que agora tinham. O tesouro, agora transformado em cédulas e prata mais manejável, era o suficiente para garantir anos de sustento, mas mantê-lo escondido na casa havia se tornado imprudente. Eles precisavam de um lugar mais seguro para o dinheiro e de uma maneira de convencer a vila e seus filhos de que a riqueza havia acabado. O plano que Elvira concebeu era arriscado, mas brilhante em sua simplicidade e teatralidade. Ela usaria a inveja e a malícia dos filhos contra eles, plantando a semente da crença de que a sorte do casebre havia se esgotado. Ela precisava criar uma performance convincente de pobreza e decadência que afastasse os olhares gananciosos. A casa seria deixada em um estado de falso abandono e a família precisaria desaparecer temporariamente. A primeira parte do plano envolveu uma encenação dramática para o padre Albino.
Elvira, aproveitando a visita de um médico da cidade vizinha para examinar o Sebastião, que estava se recuperando, exagerou sua própria condição e a suposta falta de dinheiro. Ela implorou ao médico que espalhasse a notícia na vila de que o quinino de Sebastião tinha esgotado seus últimos recursos e que ela estava novamente na miséria e doente. O médico, compadecido e convencido pela atuação da gestante, fez exatamente o que ela pediu. A notícia de que a sorte de Elvira havia chegado ao fim se espalhou como um incêndio invertido na vila, acalmando o fervor dos fofoqueiros e, mais importante, a ganância de Cipriano. A velha queimou todo o dinheiro com os vadios dela e agora vai pagar pelo pecado, diziam os vizinhos, sentindo-se justificados. O interesse dos filhos diminuiu drasticamente, pois eles só queriam uma riqueza fácil. A ideia de herdar uma dívida ou uma mãe doente não lhes agradava. Enquanto isso, Firmino e Rosa trabalharam em segredo. Eles removeram a parte do tesouro que não seria usada para despesas urgentes, escondendo-a em um lugar ainda mais seguro, uma caixa enterrada sob uma árvore específica na floresta, marcada apenas por uma lasca de pedra imperceptível. O resto do dinheiro foi habilmente costurado em costuras de roupas velhas e embutido em sapatos, distribuído entre eles para garantir que nenhum deles carregasse a quantia inteira. A casa, então, começou a ser desmontada em sua aparência. A porta nova foi intencionalmente manchada e as paredes recém-reformadas foram arranhadas e sujas. Elvira até mesmo removeu uma das janelas, deixando a abertura escura e convidativa à invasão de animais, simulando a volta à decadência que havia caracterizado o casebre. O objetivo era fazer com que, mesmo que seus filhos voltassem a invadir, eles não encontrassem nada de valor, nem a dignidade. O bebê de Elvira nasceu uma semana depois, em uma noite fria e discreta, assistido apenas por Rosa e Firmino. Era um menino forte e saudável, que recebeu o nome de Antônio, uma homenagem silenciosa ao tropeiro que se foi, mas também um nome que significava força. A chegada de Antônio completou a pequena família, e agora Elvira precisava agir para protegê-los a todos da última ameaça, a sua própria fama de rica. A família improvisada partiu na calada da noite, deixando o casebre com aparência de abandono total, mas com a porta trancada de dentro. Elvira usou a estratégia de Firmino e a carruagem de um tropeiro amigo para levá-los a uma pequena cidade mineira muito mais próxima dos centros urbanos, onde o anonimato era garantido e a moralidade alheia não era tão opressiva. O casebre havia cumprido seu papel, transformando o ouro em redenção e o medo em propósito. Mas o destino reservava a Elvira e sua nova família uma última surpresa. O reencontro que ela mais temia, aquele que desvendaria a verdade sobre a maldição daquela velha cabana. A pequena cidade de Arraial Novo ofereceu a Elvira o anonimato e a distância de que ela tanto precisava. A vida ali era mais agitada, menos sujeita ao escrutínio moral de São Miguel do Cerrado, e a família improvisada conseguiu se integrar discretamente. Elvira, Rosa, Firmino e os dois bebês, Esperança e o recém-nascido Antônio, alugaram uma casa modesta na periferia, longe dos olhos curiosos, e o ouro, agora em forma de capital de giro, permitiu que Elvira iniciasse um pequeno negócio. Ela abriu uma lavanderia humilde, mas limpa, aproveitando sua habilidade de 30 anos e a ajuda incansável de Rosa, garantindo que o sustento viesse do trabalho honesto e não apenas do tesouro. O cheiro de sabão de coco, água sanitária e roupas limpas enchia o pequeno quintal da casa, uma fragrância de trabalho e dignidade que contrastava com o cheiro de mofo e terra do casebre. Elvira, agora Dona Elvira para a vizinhança, era respeitada por sua dedicação e pela maneira estoica como cuidava da sua família numerosa. A jovem viúva Rosa, a neta Esperança, o bebê Antônio e o velho pai Firmino. Ninguém em Arraial Novo sabia de seu passado, de sua expulsão, nem do tesouro escondido sob as raízes de um ipê distante. O tempo passou como a água do rio. 5 anos se arrastaram,
5 anos de paz e crescimento lento. Antônio e Esperança cresciam como irmãos, correndo juntos no quintal, e Firmino, cuidado com carinho, recuperou parte de sua vitalidade, contando histórias antigas nas noites frias. Elvira, observando sua nova família, percebeu que a verdadeira riqueza que encontrara não eram as moedas, mas a capacidade de recomeçar e de acolher o amor em suas formas mais inesperadas. Mas o passado, como um bumerangue, sempre encontra um caminho de volta. Em uma tarde quente de feira, enquanto Elvira estava no centro da cidade entregando roupas, ela sentiu um calafrio familiar. Olhando para uma carroça que passava lentamente, puxada por um cavalo magro, ela viu um rosto que esperava nunca mais encarar. Era Sebastião Martins, o tropeiro que a engravidara e a abandonara para o próprio destino, o pai de Antônio. Ele estava irreconhecível. Os anos na estrada e a vida de tropeiro, que antes o tinham tornado um homem robusto e viril, o haviam transformado em uma figura macilenta e doente. Sua pele estava amarelada, seu corpo magro e curvado. Ele tossia com frequência, um som seco e profundo que indicava uma doença grave, provavelmente tuberculose, o flagelo da época. Sebastião, por sua vez, também a reconheceu. Seu olhar, antes evasivo, fixou-se em Elvira com um choque profundo, misturado com a vergonha e a desesperança de um homem que sabia ter falhado miseravelmente. Ele parou a carroça e desceu com dificuldade, apoiando-se na madeira, os olhos marejados de culpa e arrependimento, e o cheiro de doença e desgraça o envolvia. Elvira, no entanto, não demonstrou a fúria que poderia ter sentido. 5 anos de paz haviam temperado seu espírito. Ela o encarou com uma calma estranha, uma serenidade que vinha da certeza de sua própria redenção. Ela já não era a mulher desesperada e humilhada que ele havia abandonado. Ela era uma matriarca forte, com um futuro construído por suas próprias mãos. Sebastião, com a voz embargada e a tosse forçando seu peito, tentou falar. Elvira, eu te peço perdão. Ele balbuciou, a culpa esmagando o orgulho. Eu soube o que aconteceu. Eu fui covarde. A doença me pegou na estrada e eu não tenho mais para onde ir. Eu soube que você teve o bebê. É um menino? Ele mal ousava olhar para ela. A dor de Elvira se transformou em uma compaixão estoica. Ela olhou para ele, o homem que havia causado sua ruína, e viu apenas um ser humano em seu leito de morte, um reflexo do que ela mesma havia sido, abandonada e sem esperança. Ela não podia mais odiá-lo. O ódio havia sido substituído pelo trabalho, pela lealdade de Rosa e pelo riso de seus filhos. Ele se chama Antônio, ela respondeu, a voz baixa e clara, sem qualquer traço de acusação. E eu não estou mais na miséria, Sebastião. Sua covardia me obrigou a ser forte, e Deus me recompensou. Ela não mencionou o ouro, nem a família improvisada. Ela apenas expôs a verdade moral de sua jornada. A decisão de Elvira foi um ato de coragem inaudita, um passo final em sua jornada de perdão. Ela sabia que para se libertar completamente não bastava perdoar os filhos. Era preciso perdoar a causa original de sua dor. Ela o convidou para a casa, não como marido ou parceiro, mas como um doente a ser cuidado. Você pode ficar, Sebastião, não por você, mas pela minha própria paz e para que meu filho não o conheça apenas como um fantasma. Ao perdoar Sebastião, Elvira completou seu ciclo de redenção. Aquele ato final de compaixão era o tesouro moral que ela havia encontrado no casebre, um valor que superava o ouro e a mancha da vergonha. Sebastião foi acolhido na casa de Arraial Novo, com o mesmo carinho estoico que Elvira havia oferecido a todos os outros párias. O cheiro de doença e desespero que o acompanhava foi logo substituído pelo aroma suave de eucalipto e infusões de ervas fervendo, o constante cuidado de Elvira e Rosa.
Ele ocupou um pequeno catre no quarto mais arejado, e apesar da gravidade de sua condição, sentia-se pela primeira vez seguro, cercado por pessoas que, em vez de julgamento, ofereciam-lhe conforto e perdão. A presença de Sebastião, embora marcada pela iminência da morte, trouxe um silêncio ponderado à casa. Firmino o tratava com a dignidade de quem sabe o que é ser rejeitado, e Rosa, lembrando-se de sua própria miséria, garantia que ele nunca sentisse falta de água fresca ou um pano limpo. As crianças, Antônio e Esperança, brincavam perto da porta, e a luz inocente de sua alegria infantil parecia ser o último bálsamo que Sebastião receberia em vida, o último som de vida pura que ele ouviria. Antônio, sem saber que aquele homem moribundo era seu pai biológico, tinha uma atração instintiva por ele. O menino subia no catre e segurava a mão ossuda de Sebastião, um toque de inocência que quebrava o coração do moribundo. Sebastião retribuía com um sorriso fraco, sentindo a força do sangue que ele havia abandonado. Era nesses momentos silenciosos que ele experimentava a redenção que o tempo e a doença haviam lhe concedido, a chance de se reconectar com o filho antes de partir. O tropeiro sabia que o fim estava próximo. Uma noite, reunindo as últimas forças, chamou Elvira e confessou seu maior pecado. "Não foi a traição, Elvira, que me levou, foi a covardia", ele sussurrou, o som rouco mal saindo de sua garganta. "Eu temia vergonha mais do que te amei, e por causa do meu medo, você sofreu o inferno." Ele chorou, um choro seco e sem lágrimas, pela vida que desperdiçou e pela mulher forte que ele havia quase destruído. Elvira se sentou ao seu lado, a mão firme em seu pulso frágil. "Eu já te perdoei, Sebastião", ela afirmou, o tom final e resoluto. "O seu erro foi o catalisador da minha força. Eu encontrei o meu caminho e a minha família. Não tema o julgamento de Deus. Peça apenas perdão ao Antônio por ter nascido em um tempo de tanta crueldade." Aquele momento de perdão completo libertou Elvira de qualquer amargura restante e deu a Sebastião a paz de que precisava. Enquanto a morte se aproximava da casa de Arraial Novo, o fantasma da ganância voltava a rondar. Cipriano, o primogênito de Elvira, havia passado os últimos anos consumido pela frustração, incapaz de aceitar que a mãe prosperara após a sua expulsão. Os boatos sobre a lavanderia de Elvira e sua nova vida em uma cidade maior finalmente chegaram aos seus ouvidos através de um tropeiro que havia passado por São Miguel do Cerrado. Impulsionado por uma mistura de ganância e ressentimento, Cipriano, desta vez sozinho, viajou até Arraial Novo. Ele encontrou a casa da mãe sem dificuldade, guiado pelo cheiro forte de sabão e pela vista das roupas brancas e bem cuidadas secando ao sol. O contraste entre a sua própria vida estagnada e a prosperidade humilde da mãe inflamou sua raiva. Ele invadiu o quintal com a mesma arrogância de anos atrás, e a visão que o esperava o chocou. Sua mãe, grávida e humilhada na última vez que a vira, agora parecia forte e tranquila, cercada por estranhos saudáveis. Mas o mais chocante foi a figura esquelética de Sebastião, deitado no catre, com Antônio aninhado ao seu lado. Cipriano exigiu saber a origem do dinheiro, acusando Elvira de ter roubado a fortuna que, em sua mente doentia, deveria ter sido herdada por ele. Ele não entendia o trabalho e a compaixão. Ele só via a trapaça e a desonra. "Onde está o dinheiro? Ouro não é ganho com água e sabão." Ele vociferou, a voz alta e histérica. Elvira se levantou e encarou o filho com um olhar que não era de raiva, mas de profunda decepção. "O ouro acabou, Cipriano, e eu o usei para salvar a vida de pessoas que valem mais do que o seu coração vazio." Ela respondeu com a calma de uma rainha. "A única coisa que você vai herdar é a sua própria vergonha." Nesse momento, Sebastião, ouvindo a voz histérica e reconhecendo a crueldade do filho de Elvira, fez um esforço final. Ele tossiu,
uma convulsão violenta e apontou um dedo trêmulo para Cipriano. Saia daqui, garoto. Sua mãe é a mulher mais digna que já conheci. O ouro dela está aqui, na bondade que você não tem. Ele desabou em seguida, morrendo nos braços de Elvira, a sua última respiração, um testemunho da honra dela. Cipriano, testemunha de uma morte e de um perdão que não conseguia compreender, fugiu da casa em estado de choque moral. A visão da dignidade da mãe e da morte de Sebastião, um estranho que a defendeu, quebrou seu espírito. Ele nunca mais voltou a procurar a mãe, aceitando sua derrota moral e se contentando com a miséria de sua própria ganância. Após o funeral discreto de Sebastião, a paz voltou à casa, mas um novo mistério se apresentou. Um dia, uma senhora idosa e de aparência rica chegou à lavanderia, perguntando, não por roupas, mas por Elvira, a antiga moradora do casebre amaldiçoado. A senhora se apresentou como Conceição, a herdeira original do casebre, e sua chegada prometia desvendar o segredo final sobre o porquê de o ouro ter sido escondido naquele local amaldiçoado.